Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda edição, segundo episódio do nosso Pod Story. A gente está muito feliz com esse projeto e com os convidados que nós temos hoje aqui, que são convidados super especiais. Como a gente já falou e a gente vai reforçar, esse podcast, que chama-se Pod Story, é uma consequência, um desdobramento de uma confraria de empreendedorismo que se tornou um grande projeto, que a gente tem um super prazer de ouvir histórias que inspiram. E hoje a gente selecionou 2 histórias incríveis para contar para vocês, assim, muito, muito legais mesmo. Eu tô aqui com o Léo, meu marido, do meu lado. Fala oi, amor. Pessoal, eu não tinha entendido que era para continuar você falando, não. Mas tá. A confraria começou de uma maneira muito legal e hoje a gente tem uma pessoa aqui, que é o Rogério Labriola, que é lá da Privilégio, e ele veio desde o início com a gente na confraria, então é uma extensão daquilo que a gente já faz lá, trazendo as melhores histórias para poder contar aqui. E o Rogério trouxe esse outro convidado, que foi o Theo Laborne, que ele está aqui para contar as histórias de medalhista olímpico que ele foi. Então tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Acompanhe aqui que vocês vão adorar esse nosso Pod Story. Deixa eu apresentar direitinho os nossos convidados. Rogério Labriola, diretor de operações da construtora Privilégio. Ele está à frente de uma construtora que tem um alto padrão, entregas absolutamente extraordinárias. E não só prédios, né, mas condomínios, casas, edifícios, reformas também, quando precisa. E também com o Theo Laborne, nós temos a honra de receber aqui um verdadeiro ícone do esporte e do storytelling. Ele é campeão e recordista mundial, finalista olímpico, escritor e palestrante. A gente está aqui com o livro do Theo que eu estou lendo e apaixonada por esse conteúdo, muito legal, muitas histórias incríveis. A gente quer agradecer a presença de vocês dois aqui. É Obrigado, um prazer mesmo. E a gente quer deixar uma lembrancinha do nosso podcast com vocês, para ficar aí na memória, na lembrança. Pessoal, e além dessas trajetórias individuais que eles têm, que são incríveis, de negócios, uma trajetória de negócio, uma trajetória no esporte e vice-versa, ambos têm essa trajetória tanto no negócio quanto no esporte, na natação. Eles se conheceram, né, no Minas Tênis Clube, treinando. A gente tem aqui histórias incríveis que inspiram de verdade, e a gente vai chegar nesses pontos, e a gente quer trazer um ponto de conexão aqui nisso, que é vocês falarem um pouquinho de soft skills. Mas antes eu quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho, dêem um oi aí pra galera. Eu tô felicíssimo de estar aqui, uma honra para mim, né? Estar tão bem acompanhado aqui com a Manu, todos vocês. E agradecer o convite, que eu espero que a gente possa... É um prazer receber você bater um aqui. papo aqui bem legal e bastante inspirador, né? Inspirador. Será? Vai ser. Rogério, dá um oi aí pro pessoal. Então, gente, bom demais estar aqui, né? O principal é a gente estar entre amigos, né? Isso é muito bom. Agradecer o convite aí da Malu e do Léo. E prazer estar aqui com meu amigo, companheiro de equipe de natação do Minas. Né? Cada um tem suas histórias, são muito bacanas. E é sempre bom ouvir gente boa falar e estar no meio de gente boa. Que a gente sempre aprende, né? E acaba levando um pouquinho da experiência nossa e do outro para o que a gente faz, né? Verdade. Acho que esse é o caminho para o sucesso. Inclusive, na primeira edição do nosso podcast, eu contei para vocês que tinha uma pessoa muito especial que tinha dado uma voz diferente, um apoio ao nosso projeto, que é o Rogério Labriola. Ele foi na primeira edição da nossa confraria, na nossa casa, ligou pro Léo no dia seguinte e falou, vamos dar um pump, vamos dar um up nesse projeto aí, eu tô entrando, vamos turbinar, vamos fazer voar. E de fato isso tem acontecido, a gente já vai para a 9ª edição. Verdade. Sempre com pessoas maravilhosas, inspiradoras, e o projeto tem sido cada dia mais incrível, né? Cada dia mais especial. Eu acho que a única pessoa que teve em todas elas, além de nós, foi o Rogério. Foi. É isso aí. Em todas. Estamos juntos sempre. Tamo junto. Eu fui em uma só e achei sensacional. É sensacional. Imaginando essa, né? A que eu fui foi muito legal. Muita gente legal, muita gente boa. Mas o legal é que a gente traz essas histórias para aqui agora, a gente consegue ter outras pessoas que tenham acesso a essas histórias. Sim. E isso pode mudar mais mentalidades, mais vidas. E é um negócio que o Rogério fala que é muito bacana também, né? Que as pessoas do bem têm que se unir, né? Tem que juntar, boa tem que estar né? junto. Tem que estar junto.
Então, Verdade. E foi inclusive uma coisa que o Rogério falou, né? Bom, o projeto me encantou porque eu vi gente boa reunida. E é uma coisa muito boa reunirmos pessoas Isso. boas. Acho que hoje né, já passaram lá propagar cerca de isso. umas 150 pessoas. Ah, já deve ter com sido certeza. Com 20 certeza. em cada, até Já. mais. Já, né? com certeza. Muita história boa. E hoje a gente quer escutar as melhores As histórias melhores- aqui, hein? É, a gente Esse tem livro aqui selecionado tem as muita melhores história. Tem quantas histórias nesse livro aqui? são muitas histórias. São Dá pra gente Tudo escutar pelo menos umas desde- 5 hoje. Desde histórias, algumas tragicomédias, né? Hoje olhando para trás, umas coisas engraçadas, mas quando estava acontecendo não era nada engraçado, né? Não. E vocês dois, quando vocês começaram a ser amigos, foi bem de infância isso, né? Porque vocês falaram que vocês eram amigos de infância, começaram a nadar junto e tal. No Como que foi começo isso? era assim, né? A gente nem encontrava tanto, porque o Rogério é bem mais velho que eu. Né? Eu imaginei isso, né? Naquela época fazia diferença. Hoje já não faz muito, não. Mas naquela época fazia muita diferença. Então ele era dos meninos mais velhos e tal, né? Mas mesmo assim, a gente, né, Rogério, desde cedo se conectou ali no Minas, porque a natação ela é um pouco assim, né? Ela é o esporte individual mais coletivo que tem, né? Eu falo até. Escrevi um artigo sobre isso recentemente e a gente está ali fazendo um esforço ali dentro da piscina, um treino difícil, que se tivesse só a gente na piscina a gente não daria conta. A gente às vezes conforta só de saber que tem uma pessoa do lado que está fazendo ali a mesma coisa, o treinador e tal, e as amizades principalmente da natação são... você vê o Rogério e assim como a gente tem vários outros amigos, é impressionante. A gente pode ficar às vezes 30 anos sem encontrar com a pessoa, você encontra aquela pessoa, parece que você volta, Semana passada que você viu conecta, ela. parece que foi ontem que você teve com a pessoa, entendeu? É muito legal. interessante, é muito legal. Que legal. E apesar de vocês terem seguido caminhos distintos, também nem tanto, o início, a amizade de vocês começou em água, começou na natação, né? Exato. Lá para os anos de 80, né? Vamos deixar isso para lá, vamos entrar em detalhe, não, né? A gente fez parte da mesma equipe lá do Minas e o esporte, eu entendo que o esporte ele faz parte da educação e da formação da pessoa. E quando a gente está lá na juventude, na infância, a gente até não entende isso não. A gente acha que é só para saúde, né? Só para fazer exercício, às vezes para competir, mas o tempo vai passando, os ensinamentos do esporte ficam. E a gente aplica isso depois no nosso trabalho, no nosso negócio, na nossa família, e depois que nós vamos entender que os benefícios não era só a vitória, não era só as conquistas, é muito mais do que isso. É o valor da jornada. Saber perder às vezes é importante, né? Exatamente. Competir, disciplina, comprometimento, E tem empatia. uma coisa que eu também penso assim, a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Sem dúvida nenhuma. Então a gente acaba aprendendo nas perdas muitas vezes quando tem, né? E o esporte, na verdade, ele não é o fim, né? O esporte é o meio. Exatamente. Então, eu que tive lá como atleta e depois como gestor ali durante 13 anos, eu vi isso muito bem, assim, de você ver às vezes a pessoa, o cara tá ali, o atleta tá ali, tem uma experiência ali e muitas vezes ele não vai ser um super, ultra, mega campeão da natação, mas aí o cara se transforma num campeão da vida, né? E aquele cara sai dali com aquela experiência, aquela vivência que ele teve no esporte, ele aplica aquilo ali depois como CEO de uma empresa, e vai ali de alguma forma ajudar, sei lá, milhares de pessoas, né? Então, assim, muito interessante. Que eu também, quando mais novo, comecei fazendo lá o judô, fiz judô muitos anos, aí eu comecei a jogar bola, joguei bola durante muitos anos, aí eu fui atleta, joguei no Galo um tempo, com futebol de salão, aí eu fui jogando durante um tempão, até quando eu tinha 18 anos quase, eu comecei a fazer jiu-jitsu. Aí mudou muito a logística minha aqui, abandonei o futebol, mas joguei na Granja Comari, jogava no Zico, já fiquei campeonato brasileiro, já joguei campeonato mineiro de futebol na minha idade, né, que era 89. Então, quando criança, eu aprendia muita coisa. Eu percebi que naquela época eu também conseguia ter um dom de liderança dentro daquele grupo. Então, eu era o capitão do time. Então, eu que batia as faltas, eu tinha muita força, eu batia o tiro de meta. Então, é interessante a gente ver que hoje, na área que eu atuo, eu lidero muito bem o que eu faço. Mas isso vem
Vem de lá. Lá de De trás. lá. Quando vocês falaram sobre vários aspectos do esporte e habilidades que se conquista no esporte, entre elas comprometimento, disciplina, foco, ousadia, coragem, que hoje nós chamamos de soft skills ou power skills. Isso. E em outros, antigamente falava-se assim, inteligência emocional. Hoje ela já está até maior, já ganhou mais desdobramento. E eu queria que vocês me falassem, tem várias histórias que você mostra, não falando especificamente de soft skills no seu livro, mas o Rogério também tem várias histórias que a gente consegue perceber que essa habilidade, ou seja, o esporte, trouxe para vocês habilidades, né, soft skills, para que vocês encarassem a vida de uma outra forma, com mais resiliência, com mais superação, uma capacidade de superação muito mais rápida. E eu queria que você falasse, Theo, assim, como que você aplicou, como você descobriu, fala, bom, eu acho que o esporte realmente me ajudou, me deu essas habilidades, e como que você começou a aplicar isso na sua vida, em que momentos isso foi super importante para que você chegasse onde você chegou hoje? Nós temos tempo, né? Porque essa história é longa, porque, assim, desde o princípio, né, na minha carreira esportiva, ela tem uma característica de eu ter enfrentado muito problema, sabe? Assim, dos mais variados, né? Começando por um cisto ósseo aneurismático no fêmur, quando eu tinha 9 anos. Isso foi decorrente de uma queda? Você caiu na escola, não foi? Na verdade, a gente não sabe dizer o que causou isso, mas... Já estava lá. Ele já estava lá e estava crescendo e comendo meu osso. A sorte que eu tive foi ter caído. Sim, naquele dia da queda foi o dia que você descobriu que ele estava lá. Descobri que ele estava lá. Porque a queda não foi uma queda para quebrar o fêmur, porque o fêmur é um osso muito forte, né? O maior osso. Você precisou de ir no hospital para poder ver se ele descobriu o problema. Aí no hospital que viu que tinha quebrado totalmente o osso, esfacelou todo, o pessoal falou, poxa, isso aqui não tem como ser isso aqui. Então vamos olhar. E eles aprofundaram e descobriram que estava com o cisto ósseo aneurismático, que ele é um câncer que vai comendo o osso por dentro, né? Então meu osso estava oco. Nossa. E por isso que ele quebrou assim tão facilmente. E aí foi uma novela. Muito novinho, né? Você estava com 9 anos? 9 anos. Aí enxerto, minha mãe teve que voluntariar. Fez tratamento, tudo. A mãe dele se voluntariou para doar o osso, para reconstruir o osso da minha perna. Então tirou o osso da bacia da minha mãe para colocar na minha perna. Os dois em cirurgia simultânea. E aí foram 6 meses de gesso da cintura para baixo, a perna inteira, a outra até a metade. Imagina, 9 anos. Mas você já nadava antes disso, quando criança ainda? Comecei a nadar com 7 anos. Com 7 anos? Por livre e espontânea pressão da minha mãe, porque eu detestava nadar. E aí, aos 9 anos, quando você se deparou com essa situação, com essa doença, você viu que o esporte era muito mais do que só a pressão por nadar, por fazer alguma coisa. Você já estava... Era como se fosse uma reabilitação ali. Aí, esse acidente foi interessante porque me recuperando desse acidente que a natação começou a fazer sentido para mim, de verdade. Primeiro, para me ajudar a me recuperar, porque na época o pessoal achava que eu ia andar com dificuldades depois disso. Que pudesse ter um cortamento na perna, né? Coisa. Porque eu fiquei com uma platina parafusada no meu osso esses 6 meses. E você estava em fase de crescimento. Exato. Então os médicos não sabiam exatamente como é que isso ia... Isso alterou muito o seu crescimento, porque você tem quase uns 4 metros de altura, né? Mais ou menos, você está chegando lá. E não teve nenhum problema desse. Depois eu tirou a placa, né? Eu acabei não tendo nenhuma sequela disso, né? E aí a natação começou a me ajudar, porque principalmente, não por causa do acidente e da recuperação em si, mas porque eu tive um acolhimento do meu treinador, que foi um negócio que foi muito importante para mim, por causa do meu histórico familiar, né? O meu relacionamento em casa com meu pai, que era mais complicado. Meu pai era um cara que tinha dificuldade de lidar com emoções, né? Então, olha como a importância, né? Que o Labriola sabe disso ali. Hoje nós somos pais de atletas, né? Então, assim, a importância que esse treinador teve na minha vida, né? Não só por causa da natação, mas por esse acolhimento que ele teve também, uma coisa que né? você tinha falado lá na confraria naquele dia, a respeito do seu pai, que ele era um pouco muito duro com você, né? Que Sim.
Você acha que o seu treinador, quando ele teve esse acolhimento, você sentiu um pouco daquele carinho que talvez você quisesse ter sentido do seu pai? Exatamente. Ele preencheu aquela lacuna, né, que eu tinha. Aí eu gostei daquilo. Então você se motivou mais pelo amor que você teve. É porque eu tinha ali. consciência na época Uhum. que eu era um atleta medíocre, assim. Eu era ruim mesmo, muito ruim. Eu zero habilidade para nadar. Eu nunca fui aquele atleta que a gente olhava, a gente olha hoje lá na piscina, não, aquele menino ali vai ser bom. Uhum. Eu nunca fui esse cara. Eu Você era dos fala no livro que ruim você era mesmo. desengonçado. Era uma às coisa. vezes desfocado. Eu não precisava ninguém me dar rasteira, eu caía sozinho. Eu tropeçava no meu próprio pé, era uma coisa terrível, entendeu? Uhum. Então, quando aquele treinador, mesmo eu sabendo que eu era ruim, o cara me acolheu, eu falei, pô, peraí, né? Tem uma Isso Tem motivou alguém querer. acredita em mim, né? Melhor eu tem um acreditar negócio também. aqui, então vamos lá, né? O cara tá me ajudando. E ele não me ajudou para treinar, ele me ajudou a fazer movimentos para eu conseguir andar. Não era treinar. Então foi isso que mais me tocou, sabe? Nessa questão Você toda. conheceu ele nessa época? Você Conheci. soube do que estava acontecendo? Como é que foi? Eu soube superficialmente, né? Eu sei que foi um período muito difícil, eu gostava muito da mãe do Teófilo também. E lembro do treinador, um abraço pro Gersão, né? O Gerson, top. Essa pegada do esporte, ela é interessante porque de fora as pessoas só veem a questão da resiliência e da superação, que são características do esporte, não tenho dúvida nenhuma. Mas tem muito mais além disso. A questão da gratidão, quando você tem sucesso em qualquer esporte, tem um monte de coisa por trás, um monte de gente, né, Tetê? Então, a equipe toda, são treinadores, são colegas, né? Atletas, colegas de trabalho, etc e tal, que contribuem para você chegar naquele sucesso. Então, é sempre um trabalho de equipe. Isso, assim, eu acho que é um aprendizado do esporte que a gente leva para a vida Você inteira, precisa né? também de uma motivação, né? O esporte ele é feito de altos e baixos. Você não Sem está dúvida. motivado todo dia para você pular na piscina gelada de manhã cedo. É isso aí. Né? Alguém tem que te ajudar. Tem que ter a Sim. automotivação e tem que ter a motivação de quem gosta de você e quem acredita em Às você. vezes você vai por Aí você cria o hábito da disciplina, né? Exatamente. E a disciplina é isso, né? A disciplina é você fazer o que precisa ser feito, Sem mesmo tá quando você não motivado. está afim de fazer. Exatamente. Por exemplo, eu sempre odiei treinar de madrugada. A gente acordava 4h30 da manhã para 4h30. treinar. Antes da Você aula. estava Porque na piscina 5h15. 5 horas já estava dentro da 5 água, horas. já estava nadando. Então acordava 4h30, ia para o Minas, aí tinha um funcionário, um vigia que abria a porta do Minas, que o Minas não abre essa hora, só para a gente entrava, acendia as luzes e caía na água para nadar. Nadava 5, 6 quilômetros antes da aula. Tomava café da manhã no carro. Tomava café na manhã Ia do pra carro, aula. indo Você também? nossas mães. nós dois. Nossas mães chegavam lá com 6 a quilômetros. garrafinha térmica, o pãozinho e tal, a gente ia comendo, porque acabava em cima do horário, tinha que sair correndo. Chegava na aula, Isso ali já com quantos anos? isso com 14. Por volta dos 15 O anos. menino 14. estava chegando com remela no olho na escola e vocês já tinham... Tinha nadado, já tinha E aí era Nadado muito 6 engraçado, quilômetros. porque a gente chegava às 7 horas da manhã, ligadaço na aula, Dava 11 e todo horas. mundo dormindo. Aí o cansaço do treino ia batendo durante a aula, a gente ia morrendo e os caras acordando. A gente estava sendo no contrafluxo da turma, né? É verdade. E parabéns para essas mães, viu, que acordam 4h30 da Essas manhã. mães Sem são dúvida demais, nenhuma. Isso né? é E fantástico. leva o filho, e assiste, e volta, e pega um cafezinho. Eu li no livro que a sua mãe levava uma térmica. Garrafinha com garrafinha térmica. com pãozinho. É um parabéns, porque só mãe para fazer um negócio desse. Mãe é mãe, gente. Mãe não é tem. mãe. Parabéns para as mães, viu? O que você acha depois de você ali ter se tornado... você vai contar ainda, né? Parte de medalhista e tudo mais, mas dessa parte ainda da infância, o que mais você tira desse aprendizado hoje, de tudo que você vivenciou ali na sua infância com relação a esporte e tudo mais? Isso foi No o que, seu- foi o que a Malu falou muito bem aqui, assim, o que eu vejo hoje olhando para trás é que todas essas coisas, essas dificuldades me moldaram para ser quem eu sou hoje, para fazer o que eu me predisponho a fazer, né? Então me preparou para hoje. Então eu tenho uma palestra que eu faço que é a timeline de fracassos.
Porque todo mundo, né, quer ver só as vitórias, as medalhas e tal. E aí eu conto justamente os fracassos. Por quê? Porque foram esses fracassos que me trouxeram até aqui. Então é a gente valorizar, todo mundo se parar para pensar e analisar bem, vai ver, vai identificar ali na sua história de vida momentos ali críticos que muitas vezes na nossa cabeça a gente acha que foi só um fracasso e fica querendo esquecer, mas se a gente voltar e botar uma lupa ali naquela coisa, a gente vai ver que ali a gente aprendeu alguma coisa que ajudou a gente a chegar onde a gente está hoje. Então, quando a gente começa a valorizar isso, né, e entender isso, cara, abre-se um universo de possibilidades assim, na sua frente, sabe? Quando a gente não aproveita as oportunidades, ou seja, quando a gente não olha para essas oportunidades e retira um aprendizado, é muito fácil se tornar vítima. E você poderia ter contado essa história de várias formas. Exato. Você poderia ter contado como vítima da situação, como né, culpando demais os seus pais, independente do motivo, culpando um amigo, culpando um treinador, culpando quem fosse. E você, muito pelo contrário, você coloca essa timeline de fracassos e fala, bom, cada um desses aspectos me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Aliás, me fez atingir um recorde olímpico, me fez ser medalhista, ganhar várias medalhas. Eu não consigo nem guardar a quantidade de provas, que foram várias, mas fez com que você tivesse, então, várias medalhas na parede, vários troféus na estante, porque você soube usar isso como um verdadeiro herói aprendiz e não deixar sentar na cadeira de vítima de uma situação. Exato. E isso eu só consegui fazer, assim, não tem muito tempo, assim, de um tempo para cá, quando eu comecei realmente a mergulhar mais na questão do autoconhecimento, né, de fazer esse mergulho para dentro. Né, que foi quando eu tomei a decisão de escrever o livro, de compartilhar isso com as pessoas. Esse livro foi lançado no final de 2021. Né, eu tive a ideia de escrever esse livro durante a pandemia, né? E daquela palestra também do Rock and Talk, né? Que depois a gente... E quando você fala ali tudo ou nada, o que você tem a ver com isso? Justamente por isso. É porque, ó, é uma capa, né? Assim, se você parar para analisá-la, já é meio enigmático. Você vai ser um cara dentro de uma piscina, metade dentro da piscina, metade fora, com a roupa de roqueiro, com a baqueta na mão, dentro da piscina. Então, assim, é um pouco do resumo das experiências que eu tive, né, de vida até aqui, né, na música, no esporte, né, na gestão. E é essa minha vontade de compartilhar com as pessoas tudo que eu passei, porque a gente consegue se conectar muito mais nas dificuldades do que no sucesso, né? Então as pessoas vão ler o livro e vão falar assim, puxa vida, se aconteceu tudo isso com esse cara e conseguiu, eu também consigo, né? Se esse cara conseguiu, qualquer um consegue, entendeu? Porque que tomou aí... porque as pessoas conectam, pô, isso aqui é a vida, né? Nua e crua, verdadeira. Porque o sucesso, né, tal, pelo menos dentro do mundo do esporte ali, ele tem zero glamour, né? Não tem glamour. Glamour, você está lá no pódio, né? Representando o Brasil, ganhando uma medalha no Mundial, é demais, mas aquilo são 30 segundos. Né? Tem 365 dias antes, muito mais. São décadas, né? Antes de Conta aquela história que você falando do seu pai, você estava falando da medalha, mas você falou de uma história do seu pai, aquele negócio da medalha, que você foi... Ô, Gabriel, você chegou a encontrar com meu pai alguma vez? Claro. Você deve Sua mãe é mais no Minas, né? Todo mundo tem alguma história para contar do meu pai. Mas não, todo mundo tinha medo. Contar, né? Todo mundo tinha medo, que ele era muito bravo, né? Mas como é que era aquela história? Você falou que você chegou, você não, porque o meu pai, medalhas, ele não gostava. O meu pai, pegando o gancho do que a Malu falou aqui antes também, do negócio da vitimização, né? Então, você vê, eu com aquela coisa toda do problema da perna, aquela recuperação dificílima, 3 anos recuperando aquilo. E aí eu comecei a gostar de nadar, fui nadando. Aí, ali com meus 13 anos, consegui ganhar o campeonato estadual, o mineiro. E fiquei numa alegria. Imagina um moleque de 13 anos, depois de
comer o pão que o diabo amassou, ganhar uma medalha, ser campeão mineiro e Quase tal, sem aquela andar. alegria. Cheguei lá em casa, assim, tinha que mostrar a medalha pro meu pai. Porque apesar dele ser um ogro, né, aquele cara muito difícil de acessar, ao mesmo tempo eu tinha um amor, né, Claro, por ele, normal. né, que eu acho que via de regra, todo filho tem um pouco isso, né, de querer se autoafirmar perante o pai, mostrar que está fazendo alguma coisa boa, Com certeza. né? e tal. Eles são as Não, matrizes, né? Então eu cheguei lá nessa vibe, olha aqui, pai, tô campeão mineiro e tal, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, meu filho, esse campeonato mineiro não vale nada. O dia que você ganhar alguma coisa importante, você traz falar. aqui. Essa medalhinha Sério? não vale nada. E aquele negócio foi muito chocante, né, para mim. Fiquei arrasado. Mas aí eu tinha minha mãe que chegava, né, e fazia aquele meio de campo. tal. Meu filho, Acolhia. seu pai não entende porcaria nenhuma. Eu falava palavrão sempre de um jeito engraçado, né, minha mãe? Muito descolada. Todos os meus amigos e amigas adoravam minha mãe porque parecia que estava conversando. Com amigo. Entendeu? Não tinha filtro, assim. Então, essa questão, aquilo ali foi de alguma forma, foi me alimentando, eu falei assim, poxa, aí eu levei pro lado positivo. Então, se o mineiro não vale nada, talvez o brasileiro vale alguma coisa. E tal, aí eu ia, aí no caminho até o brasileiro, 200 problemas, né, cai da arquibancada, e refém de assalto, antinadar, coisa, tragicomédia, entendeu? Verdade. Aí, cara, essas coisas foram acontecendo assim até um recorde mundial. E no recorde mundial, quando eu fui campeão mundial e recorde mundial, aí eu queria voltar para casa, né? Então, cara, e quando eu cheguei em casa, é aquela história, né? Meu pai jantando à noite e tal, e do mesmo jeito, cara, nem tinha um pra mim e tal. Nem olhou pra você. Aí, tipo, né, jogar me dá, até que a hora ele se deu por vencido, falou, agora você me ferrou e tal, mas não teve aquele Congratulations, filhão, parabéns. pô, vem cá. meu Mas depois eu fiquei orgulho. sabendo que era tudo fachada, né? Que os amigos dele contavam vantagem pros amigos dele e tal. Tinha maior coisa, maior orgulho, chorava, né? Ele não ia nas minhas competições porque ele sabia que ele não ia dar conta, porque ele era muito sensível. Olha que coisa louca, né? Porque um ogro era o coração de todo tamanho, sensível. E ele não podia perder a fama de mal dele, porque Já estava estabelecido, né? não, é a criação, né, da pessoa. Meu avô português, daqueles portuguesão bravo mesmo, né, veio para o Brasil naquela época dos navios e tal, da imigração, e se fez aqui, né, foi muito bem sucedido, mas era muito bravo. Então ele foi criado dessa forma. E é legal entender isso, voltar para trás, fazer essa análise a respeito dos padrões que a gente vivenciou, de como os nossos pais nos trataram de forma X ou Y, porque ajuda a gente a entender que Exato. ele foi vítima de uma outra vítima. Exato. O que ele passou para você talvez tenha sido muito menos do que o que ele recebeu. Exato. Mas foi que Ele não aprendeu. sabia como Ele não sabia fazer passar esse diferente. amor, ele não sabia fazer diferente, ele não sabia como chegar em você, tocar na sua mão, ele queria dar um abraço, não sabia o que era isso, E porque ele não certamente teve. ele fez o melhor que ele podia. Exato. Ele fez o melhor que ele Exatamente. pôde. Então, assim, Essa é a questão. eu acho... E a minha gratidão para ele é justamente essa, porque o meu pai me ajudou a liquidar a minha autovitimização. Aham, ele teve um papel. E, cara, essa é a maior gratidão que eu tenho com meu pai. Então, assim, hoje pode acontecer qualquer coisa comigo, que eu estou preparado para qualquer coisa, sem ficar Você tá treinado você foi treinado em reclamando, problema, chorando, entendeu? Ó, Você o foi- que você foi aconteceu bem- e aqui, Ele- como é que nós vamos fazer? Ele foi treinado na pressão, nos problemas Foi treinado em difíceis. problema. Isso, entendeu? Então, hoje eu estou preparado para qualquer coisa. Muito legal. E isso e nos dias de hoje, né, que eu percebo que existe uma questão da autovitimização que está, assim, patológica na sociedade, assim. Com qualquer coisa. Qualquer coisinha vira Gente, vamos lá, né? Hard Vamos... skills. Vamos... Soft skills. Vamos superar as coisas, né? O que a gente quer realmente, né? É esforço, é trabalho, nada vai cair, né? Vai cair não cai do de céu. mão beijada pra gente, né? Rogério, e como é que foi? Você desistiu da... A gente tá falando muito da natação, você desistiu da natação ou você continuou treinando
mesmo quando você foi pro campo dos negócios? Porque você saiu da natação e foi fazer faculdade, não foi isso? Eu parei de nadar por causa do trabalho mesmo, né? Obviamente que o Theo teve uma carreira mais longa na natação e obteve muito sucesso com isso, é muito legal. Eu fui até um nível assim brasileiro e depois eu comecei a trabalhar muito cedo. E a minha área de engenharia, né? Eu tenho uma construtora, chama Privilégio. E era meio incompatível, questão de horário e tudo mais. Mas também o esporte me deu a base para eu também empreender, né? Eu comecei a Você trabalhar... começou com que idade a trabalhar? Muito cedo. Eu entrei na faculdade com 17 anos, já comecei a fazer estágio. Já. Trabalhei numa empresa muito tradicional em Belo Horizonte, a consultora Castor, que também me ajudou muito na minha formação. Foi a sua primeira empresa que você trabalhou? Você entrou lá como estagiário? Foi como estagiário. Nossa, Faz pouquinho tempo. Então você ficou muito tempo na Castor. Fiquei bastante tempo na Castor. E depois, mais uma vez, aquilo que a gente fala, né, Teófilo? As pessoas que estão em volta da gente que querem ajudar, né? O dono da Castor, o Ítalo Gaetani, me ajudou a montar a minha construtora. Né? Isso é legal, né? Foi a primeira pessoa que me apoiou. Porque quando a pessoa é generosa, ela já entende que tem para si. Mas pode dar para o outro. Isso é a maior generosidade. Seu copo tá cheio, né? Então você consegue doar. Você verbalizou isso para ele? Olha, eu quero fazer minha consultora e tudo mais? Ou ele sentiu isso em você? Sim. A gente sempre teve uma relação muito franca. Isso é muito legal. Eu falei para ele, graças ao que a gente aprendeu no esporte, né? De querer se superar. Uma certa época eu falei para ele, o Ítalo, eu gostaria de experimentar enquanto novo o empreendedorismo, né? De tentar um desafio novo. Ele falou, não tem problema, vamos acabar essa obra aí que você está fazendo e eu te ajudo a montar seu negócio. Soft skills, uma habilidade de falar, porque tudo é como fala. Você exatamente. poderia ter falado de várias formas. Eu quero ter meu negócio. Sair para fazer a concorrência sua. Eu quero sair, eu quero ser seu concorrente, porque eu quero ter a minha própria... Eu não concordo com nada do que é feito aqui, e eu quero dirigir as coisas da minha forma. A gente vê pessoas realmente saindo, se desligando de empresas dessa forma. Sem dúvida. E você usou uma soft skill de comunicação assertiva, onde você agregou o conhecimento dele para o seu negócio. E aí você criou... Aí criei a Privilégio Construtora, né, que faz obra de alto padrão, igual a Castor, e hoje nós somos parceiros nos negócios, né? Então a gente teve uma jornada junto aí. Muito legal. E é muito bacana porque a construção civil é uma área que você lida com todo tipo de pessoa, com todo nível social. Então a gente aprende todo dia e a gente tem que aplicar tudo que a gente aprendeu de soft skills. Rogério, eu também, às vezes, faço muita obra de paisagismo, que é diferente da sua, um pouco menor, para vocês, inclusive. Qual que é o maior desafio que você teve nessa sua jornada enquanto estagiário ali, inicial, e depois no seu processo de transição para um empreendedor, e depois o que te levou a se tornar quem você é hoje? Eu acho que o primeiro desafio é você ser resiliente mesmo, né? E resiliente é aquela pessoa que enfrenta desafios, né? E aprende com eles, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Depois tem a questão da humildade. Se você precisa aprender todo dia, então tudo é aprendizado, né? E em seguida a gestão de pessoas, você saber lidar com todo tipo de pessoa diferente, porque igual a história que o Theo contou do pai dele, às vezes você tem uma impressão de uma pessoa, mas aquela pessoa não consegue passar a outra impressão diferente que ele gostaria. Entendeu? Então você tem que saber entender aquilo e muitas vezes um olhar mais profundo, mais humano, né? Acho que é o grande desafio de hoje em dia, né? Muitas você vezes acha que a sua habilidade... e não estão verbalizando o que de fato elas gostariam de falar. Sem dúvida nenhuma. A sua habilidade com pessoas foi maior do que a sua habilidade com a engenharia para ter o sucesso que você tem hoje? Eu acho... Essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que sim. Mas uma coisa também está ligada à outra. Você precisa se relacionar bem com as pessoas para aprender com elas. E se você tem humildade de aprender, fica mais fácil de você gerir pessoas. Né? E extrair o melhor delas. E tudo que a gente conquista na vida é por causa do grupo que você está inserido.
Você não faz nada sozinho. É verdade. Quando a gente fala de Nem grupo, na network. natação, com certeza. Nem na natação, que é um esporte individual, que você está ali treinando aparentemente sozinho, você não está sozinho, você tem todo um grupo junto com você. Né? Todo esporte, toda empresa é assim. E quando você não vence sozinho. Você Com vence com a certeza. sua equipe. Exatamente. Rogério, você podia ter escolhido vários ramos dentro da construção civil, como, por exemplo, casas para baixa renda. Por que você foi para o alto padrão? Eu tive grande influência do meu pai, que era engenheiro, e da turma da Castor também, que sempre construiu o alto padrão. Então, essas influências, né, no meio que você está inserido, acho que acaba influenciando as escolhas, né? Por isso que é sempre bom você estar junto com gente boa. Né? E a Privilégio, ela tem um diferencial, eu já vi vários prédios, um deles que eu acho incrível é essa possibilidade que a gente tem de personalizar o apartamento durante a obra. E eu acho sensacional, porque a gente não precisa de fazer uma segunda obra. Né? Você já entrega o apartamento como a pessoa quer. Isso de um revestimento, um acabamento, e faz essa troca para que quando finalize a obra do apartamento também esteja pronto. Como que você teve essa ideia que eu achei genial? É verdade. É porque o nosso foco está no cliente, né? É na pessoa do cliente. Por quê? Porque a gente acredita que o cliente é satisfeito, ele volta de várias formas, né? Indicando a gente para outras pessoas ou fazendo novas obras. Então, a gente tem muitos casos na Privilégio de clientes que fez a casa com a gente, depois comprou um apartamento para o filho ou para a filha, depois comprou outro imóvel para investir, depois reformou o escritório. Então, o que a gente quer é um relacionamento com o cliente. De longo prazo. Né? De longo prazo. E você lida com as duas coisas, né? O hard skills, que é aquela velocidade para poder entregar as coisas com a maior rapidez possível. Por exemplo, se fosse uma corrida de cavalo, o cavalo mais rápido, ele seria o vencedor. Mas não é só isso que conta. É a postura do cavalo, é como que ele entra. Então, várias coisas vão contando, que aí vão as soft skills. E você lida com as duas coisas ao mesmo tempo, todos os dias. Sua obra tem que ser veloz, você tem que entregar na maior rapidez possível e você precisa gerenciar muitas pessoas. Como que é isso, Rogério? Como é que você concilia? Aí a gente lembra do 1.500 metros nado livre. Que a hora que você está cansado, você tem que se superar e continuar, entendeu? Então, essa resiliência, acreditar no seu sonho, acreditar nas pessoas, é que faz você continuar a jornada. Porque acontece muito isso, vários fracassos que você tem durante o dia, durante o ano, durante a história da empresa, durante a história do trabalho, mas são fracassos que vão te ensinando a você superar e melhorar. Sim, com certeza. Você deve ter passado por situações complicadas, clientes insatisfeitos, reclamações absurdas. Mas uma coisa que me chama a atenção também é que todo prédio que eu vou, os seus clientes, muitos já são seus amigos. Esse é o objetivo principal. Você viu isso nas confrarias, né? Muitos dos clientes gostam de participar, gostam de estar junto. Pedem para voltar. Exatamente. E muitos dos seus fornecedores são grandes fãs do seu trabalho. Acaba que seus amigos viram clientes. Né? Exatamente. Eu acho que, para mim, isso é que é sucesso. Né? É você conseguir que seus clientes sejam seus amigos, seus companheiros, seus investidores. O que eu percebi, assim, vendo, né, nesse processo que a gente anda junto, é que você acabou de falar uma coisa muito interessante, que você teve uma habilidade com pessoas e então você conseguiu construir uma coisa muito grande com isso. E a sua habilidade com as pessoas te ajudam a conquistar os seus clientes que compram seus imóveis. Então, muitas vezes você é muito mais amigo primeiro e depois a pessoa vai e é por aí, Léo, porque todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus dramas, então não custa nada a gente dar a mão pro outro e crescer junto. Isso acontece com a gente, né? Exatamente. Você tá lá batalhando com a sua empresa, eu com a minha, a gente faz coisa junto. Exatamente. E a gente vai conquistando coisa junto. Exatamente. Não existe o sucesso Soma sozinho. As coisas, as coisas têm que somar. O sucesso não é individual. Isso aqui eu acho que é um... O quanto a gente já aprendeu nas confrarias, né? A Manu, com os convidados, com o Teófilo. Com todo mundo que vai lá. Rogério, conta uma história pra gente, um desafio enorme que você teve nessa sua trajetória. Bom, se você falasse o maior,
desafios? Na engenharia a gente costuma brincar Cada que prédio é uma todo confusão dia, né? diferente. que é desafio todo dia, né? Mas a gente fez uma obra uma vez, na consultora Castor ainda, e a gente tinha um fiscal de obra muito exigente, né? E realmente era um sofrimento, porque era cobrança todo dia. Aí um dia o Ítalo chegou para mim e falou assim: Rogério, encare isso aí de uma maneira bacana, porque você nunca mais vai esquecer dos aprendizados. E isso realmente aconteceu. Foi uma das obras mais difíceis que a gente fez, mas que mais ensinou pra gente. Entendeu? E isso deu a coragem pra gente continuar e de criar empresa, de superar, entendeu? E qual foi a maior obra que vocês fizeram até hoje? A gente já fez muita obra grande, residencial, né? Prédios, junto com a Castor, edifício Top Green. Estamos fazendo uma obra grande agora, o Costa del Sole. Mas cada obra, independente do tamanho, é um desafio. Porque às vezes o desafio é o terreno, às vezes é a venda, às vezes é a estrutura. E em Minas os terrenos são tudo plano, né? É bom para fazer obra. Por isso que as grandes consultoras saem daqui também, né? Porque quem constrói em Minas, constrói em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não, quem vende em Minas, vende em qualquer lugar. É verdade. Quem cresce em Minas, cresce em qualquer lugar. Quem constrói em Minas, constrói em qualquer lugar, porque a gente sabe que a gente tem um mercado complexo. Que é bem complexo. É bem complexo mesmo. Exatamente. Bom, eu queria passar para o Theo novamente e perguntar assim, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está te ouvindo, uma pessoa nova, às vezes um garoto que está passando bullying na escola, que às vezes não tem uma relação legal com o pai, pode estar nos assistindo agora, que mensagem você poderia deixar para essas pessoas? Eu acho que a principal mensagem que foi o que eu aprendi assim, de mais valioso, uma delas é a questão da não auto-vitimização, né? Da pessoa não se vitimizar, independente do que ela esteja passando, né? Isso é fundamental. Não se vitimizar, isso é uma coisa. E a outra coisa, que é um universo, né, que eu, com esse autoconhecimento, esse mergulho para dentro que eu tive, que eu percebi. Por exemplo, o Rogério falou aqui da questão de a gente estar sempre em grupo, estar junto. Então, eu fui percebendo que mesmo na natação, eu tinha os meus resultados mais expressivos foram quando eu estava em equipe. No revezamento 4x100 livre, lá com o Gustavo Borges, o Xuxa, né, o Zé Carlos Souza Júnior. E olha que interessante, na minha prova individual, eu não conseguia fazer o que eu fazia no revezamento, entendeu? E aí hoje eu começo a entender isso, né? Você acha que você se sentia cobrado um pouquinho? Não é porque é um senso de cooperação enorme. É que se você não fizer a sua parte bem feita, você prejudica todo mundo. E é um senso de... além disso, um senso de pertencimento muito grande. Falei, cara, eu tô num revezamento com o Gustavo Borges e o Xuxa. Não posso, cara, eu não vou deixar a peteca cair, eu tenho que manter o nível. Sei lá como eu tenho que nadar junto com esses caras, entendeu? E isso ficou uma característica tão forte. Vocês bateram recorde? Não conta. Batemos o recorde e o Gustavo... Vocês têm que ler o livro. E o Gustavo brincava com isso, que ele teve uma vez, num revezamento em Roma, que a gente conseguiu uma medalha de bronze, que foi a primeira medalha também em mundiais de piscina longa do Brasil de revezamento, foi em 1994, lá em Roma. Que é piscina longa, quando você fala isso? É porque assim, a piscina oficial de natação, ela tem 50 metros de comprimento e 25 de largura. Então você tem competições que vai de comprido, né, 50 metros, e tem competições que você vai em 25 metros. Então, qual que é a diferença? A diferença é que nas 25 metros você tem mais viradas, e isso tende a baixar os tempos, que você ganha tempo nas viradas, né? Então, são características de provas diferentes, quando você está nadando em 50 e quando você está nadando em 25 metros. A Olimpíada acontece em 50 metros, então esses campeonatos, o Mundial e Olimpíadas, são campeonatos de nível técnico muito alto.
né? E a gente ganhou essa medalha inédita lá, esse bronze, nesse campeonato mundial em Roma, em piscina de 50 metros. E aí foi os Estados Unidos em primeiro, né, com o Gary Hall, todos aqueles, né, estrelas, né, a Rússia com o Popov, todos aqueles caras, a gente nadando de igual para igual com esses caras. E a Alemanha, que era, no papel, a quem ia ganhar a medalha de bronze, assim, garantido. Tá? Só que aí a gente foi para esse Mundial, nadamos bem pra caramba, classificamos na raia 4, nadamos Mundial na raia 4, que é o melhor tempo de classificação das eliminatórias. Por quê? Porque a gente deu o nosso máximo de manhã e os outros times tinham reserva. Eles colocavam atletas mais fracos para descansar os fortes para nadar a final. Mas não interessa, a gente classificou na raia 4, então aquilo já deu uma moral pra gente. E na hora que caiu na prova, eu tinha no 100 metros livre, na época, 51 segundos eu fazia. Nesse revezamento, eu fiz 49 segundos. Uma dúvida, você falou de raia 4, então só para entender, quando você faz, existe, é como se fosse uma corrida mesmo. No dia anterior você faz, aí a raia 1 é quem fez o melhor tempo, a raia 2 4 é o melhor tempo, 5 segundo, a raia 3 terceiro, 6, tá. Aí vai montando. Aí vai montando assim. Teoricamente, fica igual um avião na hora que sai a prova, assim, sabe? Entendi. Os do meio são os que fizeram os melhores tempos e vão ali mais no meio, pega menos marola e tal. Tem a etapa de classificação e tem a final. Então, o melhor tempo da fase da etapa de classificação é a raia 4. Segundo melhor tempo é a raia 5. Depois 3, depois 6. Pra você nadar mais rápido, então as marolas que vai saindo. Exatamente. Atrapalhando os outros. Exatamente. Mas hoje em dia, com a tecnologia das piscinas, nem tem mais. Nem isso era mais na nossa época. Quer dizer, na época do Rogério, né? Porque na minha época, eu sou jovem, né? Mas hoje continua com essa fama da raia 4? Só uma curiosidade. Não, isso é assim que funciona. É uma regra, né? A raia 4 é o melhor tempo e tal. Mas legal. O que eu ia falar é o seguinte, que aí o Gustavo, como ele já era, né, reconhecido internacionalmente, já tinha feito faculdade nos Estados Unidos, conhece todo mundo, veio o alemão falar com ele. No final da prova, né? Chegou assim, pô, Gustavo, cara, como assim, né? Que vocês arrumaram aí? Como é que no papel, assim, a gente fez as contas lá, não tinha jeito. Quem que é aquele cara lá que caiu segundo? Ele falou, é o Teófilo. O Teófilo é a nossa arma secreta. E negociou o cara. Porque tinha esse negócio, assim, eu enlouquecia. O próprio André Teixeira, que estava nesse revezamento, que ia ser o terceiro a nadar, na hora que eu pulei e saí, ele falou, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? Eu saí igual o demônio da Tasmânia, sabe? Água pra tudo quanto é lado. Ele botou a mão na cabeça e falou, esse cara não vai conseguir nem voltar. E eu fui e voltei mais forte do que eu tinha ido. E foi aquela loucura, sabe? A gente ganhou a medalha. Então, é esse negócio que me despertou para esse negócio da cooperação, que é tudo que eu faço hoje, né? Hoje eu estudo muito isso. O meu próximo livro que eu estou escrevendo vai ser sobre isso também, o poder da cooperação. E que é um pouco de tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Que o Rogério fala muito bem, né? Da questão da gente se unir e em prol de fazer uma coisa legal. E na minha carreira, eu ganhei todas as medalhas possíveis, né? Você fala, foi tanta medalha, nem sei falar, foram praticamente todas, menos a olímpica, nadando. E através dessa power skills, né? Que é a cooperação também, que eu acho que está dentro, né? Que está dentro disso, né? Como eu fui me desenvolvendo cada vez mais nisso, eu acabei atuando como gestor lá no Minas, 13 anos, e o último ciclo olímpico foi o que eu mergulhei mais fundo nessa coisa da cooperação e do autoconhecimento. E no final desse ciclo olímpico ali, isso mudou as minhas características ali, na gestão ali do que eu estava fazendo, meu perfil de liderança mudou, porque eu ainda tinha muita coisa do perfil de atleta, sabe, de mais aguerrido, e que isso não funciona, né, quando você está liderando pessoas. É complicado, não funciona. Ali, talvez você ali nadando, você fazendo seu treino e tal, isso ainda vai. Mas liderando pessoas não funciona. E eu demorei um tempo para conseguir ir moldando. Isso aconteceu. Vou deixar até uma mensagem, assim, né, para quem é líder, empresário, gestor. Hoje em dia, para você incentivar, motivar, né? Eu coloco bem entre aspas esse motivar, porque motivação é uma coisa que passa muito rápido. Treinar é uma coisa que se sustenta ao longo do tempo, porque você muda a mentalidade da pessoa.
E realmente, você ficar dando choque todo dia no colaborador não faz com que ele tenha uma mentalidade de mudança. E não vai fazer que ele haja com espírito colaborativo. Muito pelo contrário. Quanto mais você cutuca, mais foguinho você coloca, mais ele espana. Mas ele vai embora. Com a oportunidade que tiver, por R$100 a mais, R$50 a mais, ou mesmo ele vai embora. Porque ele não está numa dinâmica de cooperação, né? E eu tive a oportunidade de vivenciar isso muito aí nesse ciclo olímpico, né? E de atuar muito, um ciclo olímpico que teve uma pandemia no meio, né? Onde a cooperação foi fundamental para conseguir manter a chama acesa ali, né? Os atletas desesperados. Você imagina, o cara treinou a vida inteira para aquele momento e vem uma pandemia, você nem sabe se vai ter Olimpíada. Pois é. E ela acabou acontecendo no ano seguinte, quer dizer, uma coisa maluca. Só que no final desse ciclo, o Brasil conquistou 2 medalhas na Olimpíada, né? Nos 50 livres, nos 200 metros livres, e essas 2 medalhas saíram desse trabalho que foi feito lá no Minas, né? Da minha equipe, assim, né? Eu ali como gestor ali, tentando não atrapalhar o pessoal, né? Que um bom gestor, né? É que consegue interagir e deixar as pessoas atuarem cada uma na sua característica. Respeitando sua diferença, individualidades. Exatamente, e tentando ali, de alguma forma, conectar em prol de uma coisa maior. Eu acho que um bom líder, ele faz isso, né? Ele sabe respeitar as diferenças do grupo, entender quais são as diferenças que vão colaborar e não competir. Exato. Fazer com que essas diferenças se destaquem às vezes, porque tem gente que tem uma habilidade de liderança, o outro tem uma habilidade de comunicação. Exatamente. O outro é aquele mediador do grupo, que integra o grupo. O outro é aquele que tem escrito desabafo na carinha dele, né? Todo mundo procura para conversar no momento que tá triste, chateado. Tem o treinador que às vezes vai dar uma cutucada na ferida para ele sair do lugar. Então, essas diferenças é que fazem realmente ter um sucesso no Cada grupo. um tem seu Eu papel. acho que talvez o que eu mais acertei nessa história toda foi ter conseguido ter uma equipe ali também que conseguiu, né? O treinador, o Sérgio Marques, né? Que foi uma contratação, foi uma aposta que a gente fez. Você trouxe a medalha? Assertiva. Sim, um cara assim, um perfil humanista, que a gente fala assim, a natação artesanal. Então a gente criou toda essa questão de fazer campeões da vida, né? Não só campeões da piscina, né? Isso é uma preocupação. Bom, né? É muito mais difícil você fazer campeões da vida que campeões da do piscina. seu instituto, você chegou a... Tem o instituto que eu criei também. Né? Tudo isso são desdobramentos dessa questão, dessa mensagem da cooperação que eu quero passar. Mas a maior mensagem, no caso, assim, que me impactou pessoalmente foi depois que acabou a Olimpíada, o atleta, o Fernando Schaeffer, ele fez uma réplica da medalha dele e deu para cada membro da comissão técnica. E eu estava incluído nesse grupo, né? E aí eu fiquei pensando assim, olha que loucura, né? Essa medalha olímpica era a medalha que eu mais queria ter ganhado como atleta, e eu não consegui ganhar. Atleta, e você ganhou atleta, muitas medalhas. Ganhei muitas medalhas. Então, aí a minha medalha olímpica veio 30 anos depois, da melhor forma possível, porque eu falo que não é uma medalha da competição, é uma medalha da cooperação. Porque ela não saiu na mídia, ela não contou no quadro de medalhas do Brasil, mas é uma medalha que tem um simbolismo e uma energia assim, fora do comum. Porque é o trabalho de bastidor, né? Que é o trabalho do líder, realmente, né? Que é o líder que não está ali mais... a gente estava, antes aqui de começar a gravação, eu brinquei falando das coleiras do ego, né? Mas o negócio do ego é uma coisa seríssima, que prende a gente numa coleira mesmo. Então, quando a gente começa a afrouxar essa coleira, né? E perceber, né? Vai diminuindo a nossa necessidade de querer estar sempre à frente de tudo, querendo aparecer em tudo, é que a gente consegue realmente dar o suporte para a equipe crescer, porque o importante é a equipe, o importante é o melhor para todos, né? Às vezes o melhor para todos não é o melhor para mim. E eu, como líder, quando eu tomo consciência disso, cara, muda, a coisa expande, e coisas como essa acontecem, quer dizer... Aí eu fiquei, poxa, isso aqui é um case de sucesso que comprova, né, irrefutavelmente que a cooperação é superior à competição, mesmo no ambiente mais competitivo do mundo, que são os Jogos Olímpicos.
Muito interessante. Isso é muito eu achei legal. muito interessante. E eu acho que fica uma mensagem, assim, para todo mundo que é diretor, CEO, gerente RH, diretor de operação, diretor comercial, gerente comercial, chefe de obra, chefe de setor, chefe de Exato. operação. Quanto mais você cria um ambiente colaborativo e cooperativo, mais você extrai o melhor das pessoas. E o líder, ele tem que ter essa habilidade. Isso. Se ele não está extraindo o melhor das pessoas, se ele está tirando o pior das pessoas, ele tem que sentar na cadeira e começar a aprender alguma coisa E às vezes, para poder Malu, passar e ensinar. ele nem Sim. tá pensando no pior, mas assim, por essas andanças nas empresas, né, nas palestras, nos treinamentos, a gente percebe que às vezes os líderes, eles tentam implantar uma questão, uma cultura competitiva entre os funcionários. E eles acham que isso vai criar E o resultado. Eventualmente, eles Até cria. têm um resultado. Até cria. Mas o meu ponto é o seguinte: implementa uma cultura de cooperação para você ver qual o resultado que você vai vai ter. ser melhor. A minha experiência foi, olha aqui, a minha experiência foi gritante, assim, sabe? Imagina ter uma comunicação não violenta, né? Como o Rogério fez quando falou com o que estava sendo o seu chefe na época, né? Eu gostaria de ter o meu negócio. Esses dias mesmo eu fui convidada para participar de um evento e a maneira como a pessoa me abordou, eu achei tão interessante. Ela falou assim, eu te marquei em um story e você não postou. Então, talvez se não tiver um bom momento para você, eu quero te dizer que tudo bem, você não precisa vir no meu evento, não. Aí eu olhei aquilo e pensei, gente, ela me postou. Será que ela... Por que ela não me perguntou, né? Eu posso te postar na segunda? Você tem algum programa? Fica tudo bem pra você se eu te posto? Não, ele tava numa série de postagens de um outro evento. De Não tinha como postar não tinha como, parceiros. exato. É como se o Rogério tivesse falado assim, Malu, tá tudo combinado, a gente vai pra São Paulo, a gente vai pra tal lugar, a gente vai fazer uma sequência de coisas aqui, você vai postar. No meio eu vou e coloco uma outra coisa. Não dá. E eu falo, como que a comunicação é violenta? Como que às vezes a forma de falar, talvez se ela tivesse mudado completamente a forma dessa abordagem, Malu, tá tudo bem, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta, abordar de uma forma faz com que você extraia cooperação e às vezes de uma coisa inimaginável, que a gente já conseguiu, né, de parcerias, de apoios, de projetos, Mas porque a gente que deixa vem antes disso? um relacionamento. Coleira do ego. Como assim você não está postando o meu evento aí na sua timeline? Que é mais importante do que qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Como assim você não está postando o meu? Não tem nada mais importante que o meu post. Interessante. É o egoísmo, né? Isso, né? Gente, o mundo tá do jeito que tá por causa das coleiras do ego. E eu falo isso para os clientes porque... Teófilo, você não tem ego? Sim. Continuo, mas Todos nós temos. pelo menos todo dia você tem que saber eu já como lidar consegui com isso. afrouxar uns 2 furinhos. Já tá bom, eu vou aos pouquinhos. Mas só da gente ter consciência, né, e tá falando aqui sobre isso, eu acho que isso as pessoas às vezes não percebem. Gente, atleta de alta performance tem coisa mais egóica do que um atleta de alta performance. Se você parar para analisar. Você tá ali competindo, se matando, porque você quer ser o melhor do mundo. Mas eu vejo nas conversas assim de bastidores. E se puder ainda mandar uma energia negativa pro Ele outro, você manda. Verdade. Quebra a perna aí, meu filho, né? Pra eu ganhar de você. O que eu mais vejo na conversa de bastidor, assim, com amigos, com clientes, com pessoas que eu admiro, que estão, assim, anos-luz de distância lá em todas as escalas do sucesso. É o que eles mais admiram no outro. Fala, poxa, mas fulano teve aqui, ele é tão humilde. Ele é tão... Você vê o jeito que ele fala? Ele é tão tranquilo. Ele é tão calmo. E quando é a pessoa agressiva, que comunica de uma forma violenta, que tem uma abordagem negativa, o comentário é, nossa, mas você viu como essa pessoa é negativa? Você viu como ela muda o ambiente? Chega aqui, parece que pesa. Então, essas soft skills são as habilidades mais admiradas no mundo dos negócios, até para um amigo. Qualquer ambiente que você vai, se você encontra uma pessoa... Eu acho que hoje não é só no mundo dos negócios, não, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Teve um caso na família, né? Teve um caso que aconteceu comigo, muito interessante. Eu tenho um filho mais novo que chama Rafael. Ele estuda num colégio, e aí o colégio me ligou falando que precisava de uma reunião comigo.
Aí eu falei, Nossa, meu que Deus. susto. O que esse menino Ai, meu aprontou? O que esse menino aprontou? Ai, que O susto. que será que aconteceu, né? Aí chegou lá eu e minha esposa, chegamos na reunião, o pessoal falou assim, a gente chamou vocês aqui para entender o que vocês fizeram para criar e educar esse menino. Porque ele é a pessoa que a gente usa na sala de aula para resolver conflitos. Então, todo lugar que tem conflito entre um aluno com o outro, a gente chama o Rafael, coloca ele no grupo e o conflito acaba. Aí eu saí de lá, né? Meu Deus do céu. O que eu fiz? Eu tenho um cara que pode ser coach na minha casa. Tem um mediador nato Depois eu fui aqui. perguntar pra ele, pô, meu filho, me ensina aí, né? Eu Ele sou aprendeu humilde com também. você, com certeza. Me ensina aí, o que é que você faz? Ele falou assim, não, papai, eu só ouço as pessoas e entendo o ponto de vista de todo mundo. Entendeu? Cada um tem um ponto de vista, cada um é de um jeito diferente. Então, converso com todo mundo igual. E é isso aí. Aí eu falei, Isso puxa é vida. simples, mas é muito avançado. Com Ainda mais certeza. agora. Avançado. Eu também acho. Com Não é certeza. simples, não é? Ninguém tá disposto É a ouvir avançado hoje em demais. dia. O nome técnico disso é o binômio admiração-discordância, né? Que é, hoje em dia também é essa coisa, política de cancelamento. Você vota no fulano, você acabou pra mim. Nem não meu quer amigo é mais, tá Não, cancelado. tchau. X. E, gente, nós estamos, né? É um universo inteiro aqui. A gente sabe que as pessoas, né, têm as suas preferências, agora tem que respeitar, né, o que a outra pessoa pensa, né? Eu vou brigar, né? É um Às vezes a gente ponto tem de família. Ficar brigando por uma coisa que É um não ponto de precisa. vista Família diferente. que estão se desmoronando por causa disso, por essa intolerância com, né, o respeito outro. à ideia do outro. E cada dia as pessoas estão ficando mais impacientes. Outro dia eu conversei com o Léo, falei, quando eu te contar uma coisa que eu quero fazer, é pra você não me convencer de não fazer. Eu só quero que você pense como que eu chego mais rápido, porque a gente tem essa tendência de falar, não, peraí, mas deixa eu te falar que pode ser assim, que pode ser assado, que pode vir com o meu ponto de vista. Eu falei, não, quando eu for fazer assim, é desse jeito, você só me ajuda a chegar lá no ponto B um pouco mais rápido, tipo, liga pra alguém e me ajuda. Aí ele falou, verdade, ela não tá querendo saber o que eu acho do projeto, ela já decidiu que o projeto é Você assim. já está Mas decidido. você conta com a ajuda dele. Mas assim, tem coisas que são interessantes, é que quando a gente conhece alguém que já trafegou no meio que você quer trafegar, você consegue pedir uma opinião mais assertiva para essa pessoa. Se eu um dia quiser ser construtor, eu ligo pro Rogério, você que já é construtor, como que você faz isso, isso, isso? Como é que você constrói mais rápido? Então ele me auxilia. Então buscar apoio e auxílio com pessoas que querem, né, que já fizeram o que você quer fazer, também é uma coisa legal. É aquela velha história, né? Nunca aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada, né? Exatamente. e a E gente melhor falou ainda quando exatamente essa construiu frase. algo que você quer, né? A gente falou exatamente essa frase na última, quer dizer, no primeiro episódio do Confraria. podcast, É. porque a Isa, foi uma das nossas convidadas, quem não assistiu, assista, ela contou que ela entrava na porta de trás dos fundos eu da lembro loja dessa história dela, agora. porque ela achava que ela era tão feia que ela ia espantar Os as clientes. pessoas, os clientes da loja. Falaram, gente, mas se alguém descobrir que eu sou, né, a proprietária da marca, vai falar, nossa, ela é tão feia, eu não vou comprar dela, não. Falei, não acredito. Olha pra você ver, aquilo ali me comoveu de tal forma. A baixa autoestima, né? E foi um ponto, e foi exatamente esse o ponto de propósito da marca dela. Falou, bom, eu preciso fazer alguma coisa pra me sentir mais bonita. Provavelmente eu vou fazer isso com uma roupa. É o que eu posso Agora, fazer. olha que doideira, né? A gente estava falando aqui, aí usamos esse exemplo lá do negócio do meu pai. E aí você vê, na cabeça dela, esse fracasso colocou ela onde ela está hoje. Né? Olha o que ela construiu. Olha o que né? ela A construiu. marca, né? Né, internacional, já vende até fora do país. Ela construiu Ela coisa soube incrível. usar esse negócio do fracasso Com ao talento, favor com dela. criatividade, Isso, né, para isso. criar uma coisa diferente, nova. A gente não perde nada, gente. Tudo a gente aproveita. É a dor que muitas vezes impulsiona. E essa muitas dor vezes. fez ela... A areia quente que faz os outros andar rápido, né? Essa é boa, essa eu nunca tinha ouvido. Essa é nova. Essa é boa. Mas é verdade, a gente quanto mais tá incomodando, mais rápido a gente sai da zona de conforto e mais rápido a gente busca uma solução. E zona de conforto não é confortável.
Zona de conforto é um lugar ruim, porque te deixa imobilizado, paralisado. E o saber como sair dessa zona de conforto é tão importante quanto. Assim, os mecanismos que você vai usar, a inteligência emocional, o autoconhecimento. Tem uma coisa que eu tenho percebido hoje, que é o seguinte: as pessoas elas não estão tendo, elas não estão sabendo ser resolutivas com problemas. Quando eu, lá atrás, comecei, eu vivi uma vida de problemas na minha infância, na minha juventude. E até hoje, eu acho que se falasse, Léo, acabou seus problemas tudo, eu falo, perdi o sentido de viver, eu não tenho mais nada para fazer. Então, mas eu sei lidar com o problema. E tem que ser coisas que a gente, que te agrega, faz você crescer. Mas eu tenho percebido que as pessoas hoje, elas estão meio incapazes, assim, vi um negócio aqui, não sei como resolver. Preciso de ajuda, não sei o quê. É por causa da autovitimização, né? Essa autovitimização e a coleira do ego. Coleira do ego é terrível. Encontrar funcionário hoje, por exemplo, está sendo um desafio. Por quê? Porque as pessoas elas não estão querendo ser solucionadoras. E aí a gente busca uma pessoa que seja solucionadora. Ela tem que solucionar algum problema. Então, em vez de ela procurar a solução, buscar ali dentro da cabeça dela como fazer, ela prefere perguntar ali, para mim, no caso, não, mas como é que faz isso? Faz aquilo. Em vez de, são coisas que são mais simples de fazer. Então, assim, isso está sendo um desafio. Não sei se no seu ramo também de consultora, as contratações estão sendo mais difíceis, mas eu estou sentindo um pouco isso. Com certeza, as pessoas hoje querem viver num mundo de fantasia, né? Talvez até... Talvez a rede social tenha prejudicado bastante isso. É claro que a tecnologia ajuda em muita coisa, né? Mas se as pessoas não sabem entender aquela ferramenta, né? Acreditam num mundo que não existe, um mundo de fantasia. E na realidade, todo trabalho, né? Todo sucesso, ele vem depois de muita ralação, né? De muito empenho, de muita resiliência, de muitos fracassos. Em tudo, no esporte, na vida. Né? Claro. Eu acho que a jornada é tão importante quanto o topo. Sem dúvida. Chegar no topo é muito bom. Chegar lá, celebrar. Mas eu faço uma alusão a essa medalha, assim, uma medalha para você ganhar sozinho é uma medalha. Mas o que ele fez? Ele compartilhou a medalha com várias pessoas. Essa medalha tem uma história. Tem uma história. E só tem história quando tem pessoas. E essa jornada talvez foi mais interessante do que o próprio mérito. Exato. Então, tem duas coisas sobre o topo que eu acho interessante. Primeiro, ninguém brinda sozinho. Você já viu alguém falar assim, vou brindar sozinho? Não, você vai querer 2 taças ali, pelo menos. Porque duas. Tem que ter o barulhinho do brinde. É isso aí. Então, você tem que estar com alguém. E, segundo, curtir a jornada. Ela é tão interessante, ela é tão prazerosa quanto chegar lá. Porque chegar lá, você vai apreciar a vista. Se você não olhar para o horizonte, você não aprecia a vista daquilo que você conquistou. E assim como olhar para trás e enxergar o que eu carreguei, que recurso que eu carreguei comigo, quem veio comigo, aí sim eu celebro. E quando essa celebração é para 30, 40, 50 pessoas, eu falo isso porque quando eu vou dar palestra e tem 50, 100, 300, eu fico muito mais feliz. Óbvio que eu dou o meu melhor para 3, 4, 5, mas quando tem mais gente, a gente fica mais feliz. Na nossa confraria, quando a gente chegou em 30 pessoas da última vez, a gente falou, nossa, foi muita gente. Porque a gente sempre quer colocar pouco, 20, e aí todo mundo me falou, nossa, foi muito legal, a energia estava muito boa, porque tinham mais pessoas e a gente estava celebrando ainda mais aquele momento. Então, cooperação, acho que tudo que vocês falaram, né? Cooperação, gestão, habilidade, soft skills, celebrar, curtir a jornada, tudo isso é muito importante, senão a gente chega nessa conquista sem valorizar a trajetória que a gente cumpriu para chegar lá. E é difícil. Eu concordo com você 100%, ainda diria mais. Hoje, eu diria que a jornada ela é muito mais valiosa do que o topo. Porque o topo é um negócio muito efêmero, ele acaba assim, ó. É rápido. É rapidinho. E o que fica é a jornada, o que fica são as pessoas, são as experiências. Isso é verdade. Isso é o que fica. O topo é muito legal, né? Não vou ficar, né? Não, cara, é muito legal, mas é muito rápido.
sabe? É muito rápido. E o que fica são essas experiências, o que você passou para chegar até ali. E ali o topo acabou, no dia seguinte começa tudo de novo. Outra jornada. Total. Entendeu? A rotina é igual. Outra jornada vai se iniciando. Exato. E a medalha você esquece, você acaba esquecendo dentro de uma gaveta. Agora, as amizades, a gente Construídas ao tem longo hoje disso. amigos em todo lugar do Brasil por causa da natação, né? As amizades ficam, as experiências ficam, as pessoas que ajudaram a gente nunca mais esquece. Nunca. Né? Então, isso que é o bacana, é a jornada mesmo. É verdade. Tem gente que passa a nossa vida rápido, mas faz uma coisa que é tão interessante, tão importante, que deixa um ensinamento tão grande, que faz mais diferença do que pessoas que a gente convive, às vezes, todos os dias. Porque a pessoa teve uma habilidade, teve um desejo de deixar uma marca na vida de alguém. Eu sempre falo isso com os meus clientes, eu pergunto assim, qual a diferença que a sua vida está fazendo na vida de outra pessoa? Que legado você tem deixado no mundo? A sua vida faz diferença no mundo? Assim, você viver deixa alguma diferença? Porque hoje as pessoas, eu tenho percebido, e é para mim também. Todos os dias que eu olho e quero olhar mais para mim, eu penso, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para fora. Eu tenho como dar. Hoje eu tenho como abundar de alguma forma. E eu pergunto isso para os meus clientes. Ela fala assim, nossa, mas eu queria tanto fazer alguma coisa. Exemplo, um projeto social, ajudar, mas hoje eu não tenho tempo. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como ajudar, não tenho como, né, estar mais presente em alguma ajuda. E eu pergunto, caramba, como é que a gente vai estar no dia que a gente morrer, né? O que as pessoas vão estar falando? O que essa pessoa fez? Nem as pessoas estão falando. Normalmente, até existem pesquisas sobre isso, né? Muito com dados contundentes, assim, daquela questão do moribundo ali no hospital. Muitas vezes são pessoas que muito bem sucedidas, né, financeiramente, profissionalmente, mas que chegam lá no final da vida e olham para trás e falam assim, puxa vida, mas não era nada disso. Às vezes chegam sozinhos. Sozinhos, né, mas aí não tenho tempo para estar com meus filhos, para estar com minha família. Filhos, aniversários. Aí chega lá no final, aí a pessoa, né, falece, aí vem depois ali muitas vezes comum de acontecer, né, a família toda brigando para ver quem vai ficar mais coisa. Então nem depois que a pessoa morre ela vai ter sossego, porque vai ficar aquele clima, uma briga, e assim, é a gente entender, né, a essência, né, do que é realmente prioritário, o que é importante, né. Então, esse trabalho que você faz é maravilhoso, né? De tentar conscientizar as pessoas, né? Para que não chegue nesse ponto, né? De valorizar o que realmente é prioridade no tempo certo, né? Que aproveite a jornada, né? Exato. E que dê a mão para quem precisa, né? Porque a gente que já nasceu, às vezes, até numa posição de mais oportunidade, né? Acho que a gente tem quase uma obrigação de dar a mão para aquele que precisa mais, né? Para dar oportunidade para ele também. É verdade. Né? Porque, claro que existe o mérito, existe o desempenho, isso é claro, nada contra. Mas tem gente que já nasce em desvantagem. Então, você dá a mão para uma pessoa dessa, fazer ela ter a mesma oportunidade, acho que é legal. É muito legal. Esses dias eu até comentei com o Léo, uma pessoa muito próxima a mim falou assim, olha, eu quero me mudar, quero alugar tal e tal apartamento. Não sei se quando esse episódio vai ao ar já vai ter concretizado, por isso que eu não posso falar muito. Aí ele falou, mas vai ser tantos por mês, vai ser tipo R$1.000 uma coisa e 1.200 a outra. Aí eu falei assim, nossa, a diferença é pouca, né? Ele, mas qual que você acha melhor? Eu falei, o outro tá com um armário, então você vai gastar muito menos. Ele, mas, nossa, às vezes eu fico pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Aí eu falei assim, bom, eu tenho certeza que você vai conseguir, mas se em algum dia você não conseguir, você pode me ligar que eu pago essa diferença aí pra você. Eu tenho certeza que ele vai conseguir. O Léo falou, talvez você tivesse ter dito que ele com certeza vai conseguir. Mas aí eu me lembrei de uma vez que eu virei pro meu pai, e ele nem deve lembrar disso, falei, vou comprar tal coisa. Era Você queria muito, né? Queria muito, era uma kitnet. Aí ele falou assim, olha, se algum dia você precisar, esse é um valor altíssimo, era muito tempo a parcela. Se um dia você precisar, imagina, você nem precisa me ligar. Aí eu falei, nossa, mas aí vai dar muito ruim, então não vou. E eu lembrei disso. É óbvio que eu conseguiria, estava tudo matematicamente ok. Mas aquela palavra me desestimulou e me desencorajou. Aí hoje eu falei para ele, não, tá tudo bem. Se você precisar algum dia, você pode me falar
que eu pago para você. Eu te dou a diferença. E ele não vai precisar, óbvio, a gente olhando daqui fala, mas R$200, né? Não tem como a pessoa não conseguir. Mas para ele é diferente. E eu falei, não, você vai conseguir sim, eu tô aqui. Esse incentivo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É o que cria muitas vezes a nossa ousadia, a nossa coragem. Cria a coragem, que muitas vezes a gente tem, mas está guardada. Por algum motivo a gente não colocou toda essa coragem para fora. Né? E o pessoal tem uma questão com o negócio do medo, né? Acha que os atletas, né, estão ali nadando, Olimpíada, que o pessoal não sente nada, né? Que é frio e tal. E isso é uma bobagem, né? Assim, porque os caras, todo mundo ali tá apavorado. Tá apavorado, até o cara que é o campeão, porque o cara que é super campeão, ele sempre fica achando que vai aparecer alguém do nada para ganhar dele. Então o cara fica ainda, né? Responsabilidade enorme, né? Aí fica, então assim, tá todo mundo, então assim, o medo, ele vai estar lá. Se não tiver o medo, aí você tem que preocupar, porque inclusive, aí tem alguma coisa errada. Aí o ego tá apertado. Aí tem alguma coisa. E aí a chance de você ser engringolar e cair. Ser mal sucedido é grande. É maior. É verdade. Mas como que você só não pode deixar o medo te paralisar. Você tem que saber lidar com você ele. Tem que, a coragem não é a ausência do medo, né? Você saber superar o medo. Exato. Ir você apesar continuar do medo. apesar do medo. O medo tem que ser uma ponte, mas você vai andando com ela ao seu lado. Vai administrando. O dia que não tiver medo, a gente realmente não tem mais nada pra fazer. Aí você preocupa, aí você vai ver lá, vai fazer uma terapia. Vai dar medo. Isso é verdade. Muita isso. gente fala isso comigo, não é possível que você não pensa, não dá o frio na barriga quando você vai dar uma palestra. Eu falei, claro. Todas as vezes. Todas as vezes. E eu normal. acho ótimo que aconteça isso, porque eu vou sempre pensar em alguma coisa, melhorar um gap, estudar mais alguma coisa, ler mais um livro, me aperfeiçoar de alguma forma, buscar alguma coisa que eu ainda não sei, escutar alguém que me falou uma coisa, opa, peraí, eu não estava sabendo isso não, deixa eu me atualizar, porque a gente não sabe tudo do mundo, nem tem como, e é isso que faz a gente querer realmente ser melhor, né? Ir além, aprender mais, né? Exato. Ter essa humildade que o Rogério falou tão bem. Rogério, deixa uma mensagem pra gente também, igual ele deixou para as pessoas que estão sofrendo bullying e tudo mais. Bullying, na verdade, não. Bullying assim, só, né? Mas assim, para as meninas... Uma mensagem para as pessoas do mundo, para o Brasil. Você, para pessoas que querem empreender e começar a sua história, o que você podia dizer para essa pessoa hoje? Bom, primeiro eu acho que a gente deu alguns exemplos aqui, né? De educação, de esporte. Então, quem tiver oportunidade de colocar os filhos para estudarem e fazer prática esportiva, é uma coisa que eu recomendo. E eu acho que isso muda a vida. Seu filho é atleta, né? Os dois. Os dois? Os dois. Eu tenho um de 18 anos e um de 15 anos. Os dois são atletas do Minas também, de natação também. Legal. Acabou seguindo... Por livre espontânea pressão? Não. Foi eles que escolheram. Mas, então, acho que a primeira mensagem é essa. E a segunda justamente tem a ver com a jornada. Primeiro, dê a mão para quem está do seu lado, né? E aproveite a jornada. Obviamente, se prepare para tudo, treine, se esforce, seja comprometido. Porque o sucesso ele não vem por acaso. Não. Você olha qualquer atleta de desempenho ou qualquer empresário que desempenhou bem seu papel, tem muita preparação atrás. Quando a gente vê a Malu falando bem assim, né, Léo? A gente sabe que ela preparou para poder... treinou, se preparou, estudou. Claro. O Léo via, né? Quantas vezes a gente morava num flat, num hotel, assim que eu me mudei para cá, para Belo Horizonte. E ele chegava em casa e eu fazia, era mais ou menos desse tamanho a nossa sala, e a nossa TV ficava assim, eu passava a apresentação, colocava... E palestrava para ela mesmo. Colocava uma webcam no meu computador e me filmava. Ele falava assim, Malu, como é que você arruma nome pro João, Maria, Estela, Francisco? Eu achei que tinha uma porrada de gente aqui em casa. Porque ela ia falando. Eu criava as dúvidas das pessoas. Como se fossem os alunos. Eu falava como se eu fosse os alunos e eu fingia que tinha alguém me perguntando alguma coisa, porque eu tinha um grande medo. Falava, bom, e se alguém me perguntar alguma coisa na sala, sei lá, 100 alunos, e eu não souber responder? Aí eu pensava em todas as perguntas possíveis e imagináveis e criava um questionário lá e ficava respondendo as perguntas e depois eu me assistia
e mandava para algum amigo que eu admirava, que estava muito à minha frente, e pedia que ele desse uma olhada e desse uns toques, assim, me corrigisse em alguma coisa. Em Brasília, eu tive um grande líder, né, que foi o Luiz Paulo, que ele sentou um dia e ficou uma tarde inteira me ouvindo palestrar só para ele. E no final ele falou... e no final, não. De meia em meia hora ele me corrigia, me parava e falava, não, você tem que fazer assim, você tem que andar mais, você tem que ir mais no meio, você não pode ficar só aqui na frente, você tem que andar mais, quando você andar não volta de costas. E me dava vários e vários toques. E foi assim que eu aprendi. Então, se eu aprendi... Inclusive, a gente vai dar um curso de oratória, porque se eu aprendi, qualquer pessoa pode falar em público. Eu ficava vermelha, eu ficava rosa, eu empolava de medo de falar. E hoje eu aprendi, e muitas coisas me ajudaram, obviamente, estudar, ler. Eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de estudar, e ter conteúdo faz com que a gente tenha mais facilidade de falar, porque você tem alguma coisa... o pensamento flui mais rápido. E depois as técnicas, né? Que a gente vai aprendendo também. Mas até te cortei, Rogério, desculpa. Não, mas é isso mesmo. E tudo começa lá de baixo. E a gente tem que ter humildade de ir crescendo. Eu comecei a Privilégio Construtora com uma mesa e uma cadeira emprestada. Eu não tinha escritório, não tinha nem mobília, né? E você vai galgando o seu caminho ali, vai trabalhando e você chega lá. Chega mesmo. Né? Não importa o tamanho da sua conquista, mas toda conquista é conquista e tem que começar. Tem que dar o primeiro passo. É isso aí. Verdade, é isso aí. Né? Coloca o pé que Deus abre o mar. Com certeza. Não é isso? Hoje você tá demais, hein? Tá inspirado. Mas você falou essa frase, eu até sugiro, quem não assistiu ainda o The Chosen, que assista, né? Que é incrível, a história dos 12 discípulos de Jesus. E tem uma passagem que você tá falando de Moisés, né? Que ele está na frente do Mar Vermelho e ele não tem o que fazer, porque o exército de Faraó está atrás. E na frente está o mar. E ele volta e pergunta para Deus, mas o que eu vou fazer agora? Ele, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Primeiro você dá o passo, depois as águas se abrem. Então a gente primeiro precisa andar para depois ver o milagre acontecer. Muitas vezes as pessoas esperam um milagre para agir depois. Não, eu estou esperando Deus fazer um milagre na minha vida. Não. Ele age durante. Ele age com o medo. Apesar do medo. Você andando e não parado. Exato. Tem que fazer a sua parte, né? Não tem jeito. Eu costumo dizer que Deus é um cara muito ocupado, né? Então, a nossa parte, quem tem que fazer é a gente. Ele ajuda, mas a gente tem que... a gente tem que pedir aquilo que está fora do nosso terceirizar alcance. não vai funcionar, não. Ou seja, são poucas coisas. Que a maioria das coisas está ao nosso alcance. Exato. Né? Gente... Bom, queremos agradecer a presença de vocês, Rogério, Theo. Muito obrigado por terem vindo. A gente que agradece, muito um prazer. Obrigado. Prazerzaço, papo sensacional, muito bom, obrigado. Uma conversa incrível, viu? a gente só agradecer. Quero que vocês deixem aí o Instagram de vocês, da construtora, do Theo, né? Fale um pouquinho aí como é que a pessoa compra o livro. O Instagram é o theo.laborne, né? Laborne, Laborne. E tem um linkzinho lá no Instagram, né? Você clica lá, você consegue comprar o livro também, tem outras questões. Os links estão lá no Instagram. Os links estão no Instagram, do Instituto também, né? O Instituto Theo Laborne, que é um instituto que é um desdobramento dessa questão da cooperação, né? A gente tem um projeto aprovado lá no Ministério do Esporte para diminuir o número de mortes por afogamento, que é um problema social Isso, muito legal. Bem sério, assim, né? Então a gente tem essa expertise aí para atuar nessa área, né? E vamos trabalhar para minimizar. Estamos na fase de captação de recursos agora, né? Então, as empresas que porventura aí, os empresários estiverem assistindo e que tiverem como fazer, empresas que paguem imposto de renda, né? É um imposto, né? Que você vai pagar de qualquer forma, mas você pode pegar um percentual e colocar no projeto, né? Muito bacana. Então, Então, quem quiser isso. comprar o livro, Theo.laborne. Theo.laborne. Livro muito bom, recomendo. Assim como o livro da Malu também, que é espetacular. Verdade. Né? Tá lá Não no deixa de ler os dois livros. Bom, a Privilégio está no Instagram, Privilégio Construtora, né? Fácil de achar. E todos os imóveis e empreendimentos que estão à venda estão lá. Estão então todos a lá. pessoa pode entrar e ver
os bairros, os prédios 3D. Pode. Prestação de serviço, imóveis, o que precisar. Reformas, construções, aqui, fora de Belo Horizonte, Rogério na faz praia. A gente é mais focado em Belo Horizonte mesmo, porque o mercado de alto padrão ele é muito local, né, na construção civil. Então, o nosso foco está aqui, sim. Já fizemos obra fora, mas o nosso foco é Belo Horizonte. Deixe também o seu Instagram, da Casa do Jardim. Meu Instagram é @Casa do Jardim. Eu falei um pouquinho, mas é sobre paisagismo lá na minha empresa. Quem quiser ver os seus jardins, pode ir nos prédios nossos também, que todos Os prédios do Rogério, todos têm esse jardim maravilhoso. Jardins verticais, preservados, artificiais, naturais. Entrando lá no Instagram, dá pra ver muita coisa. Árvores preservadas, falei tudo? Projeto paisagístico, manutenção, reforma. E tudo aquilo que você não encontrar em outro lugar, você encontra aqui. Gostei. Só para fechar, né? Vende qualquer coisa. Pessoal, eu quero agradecer todo mundo que está assistindo a gente aí. Deixe seu comentário. Você também pode interagir com a gente aqui no canal e deixar, né, dúvidas, sugestões também para o nosso canal. Meu Instagram, Malu Albuquerque, e lá você encontra todo o nosso portfólio de palestras, treinamentos, workshops, muitos deles voltados para o desenvolvimento de soft skills em gestores, líderes e equipes do operacional ao tático, até CEOs. Então, a gente tem um projeto muito bacana para incentivar e treinar pessoas, e é muito melhor que você faça isso com externo, né, com um treinamento externo. E a gente quer agradecer novamente, a gente vai ter mais episódios por aí, fiquem ligados, que sempre vai ter convidados super especiais e histórias inspiradoras aqui. Exatamente, gente. Obrigado, Obrigada. viu?